Oi, eu sou Luísa, a oraculista, e hoje vamos receber um direcionamento da espiritualidade. Há alguns dias eu estava aqui fazendo as minhas conexões e me veio uma palavra muito clara à mente, a palavra provações. E desde então eu senti no meu coração que tem um recado da espiritualidade para ser passado pra gente nesse momento sobre essas provações. Então hoje vamos abrir aqui o tarô, pedindo para que nossos guias, mentores e protetores espirituais se manifestem através das cartas para passar para todos nós que estamos conectados de alguma maneira a mensagem que precisamos entender sobre as provações, sobre as tentações e provocações. Respira fundo, meu amorzinho. Visualize uma luz dourada envolvendo todo o seu campo. Pede para que o seu guia, seu mentor, seu protetor espiritual esteja com você nesse momento, iluminando os seus pensamentos, seus sentimentos, para que a mensagem que você precisa chegue até você da maneira mais elevada possível. Bom, vamos lá. Temos aqui esse 8 de copas, 4 de espadas, com o rei de copas. Sabe a energia que me veio esses dias e que eu me conecto nesse momento ao ver essas cartas? É como se a gente estivesse passando por alguns testes. E eu digo a gente porque me vem de uma maneira muito clara que esse talvez seja um momento que não é direcionado só a algumas pessoas, é uma energia coletiva, onde a gente está sendo constantemente tentado e passando por provações, por provocações espirituais, para que a gente desista daquilo que a gente veio realizar, daquilo que a gente veio manifestar aqui na Terra. Não sei quem nos últimos dias tem se sentido que nem esse 8 de copas aqui, melancólico, nostálgico em excesso, para baixo, numa energia de desesperança, numa energia de tristeza, como se você olhasse para o horizonte, como se você olhasse para a sua vida e não conseguisse enxergar uma solução para situações de dor, para os seus problemas, para situações em que você se sente triste, em que você se sente sugada, em que você se sente drenada. Talvez muitos estejam com aquela energia de que assim, putz, eu só quero dormir, eu só quero descansar, só que não importa o quanto eu durma, não importa o quanto eu descanse, parece que essa energia pesada, parece que essa energia de conflito, essa energia de angústia tá sempre me rodeando, tá sempre ao meu redor, parece que eu nunca consigo me libertar dessa sensação. Eu posso tentar caminhar num parque, eu posso tentar distrair a minha mente, eu posso fazer o que seja. É como se essa energia estivesse pairando ao meu redor. E de fato, a conexão que eu fiz há uns 2 dias atrás, se eu não me engano, foi essa conexão de que nós, como coletivo, mas individualmente falando também, estamos passando por essas provações que são o quê? São como se as nossas maiores fraquezas ou os nossos maiores medos fossem colocados bem diante de nós ou fossem instigados pela parte energética e espiritual para que a gente realmente se desestabilize, para que a gente realmente se desequilibre. Então, sensações até como aquela energia de fracasso, de eu não vou conseguir, de eu não devo nem tentar, é melhor eu desistir, nada tá dando certo pra mim, aquela energia da reclamação, aquela energia do pessimismo, pode estar vindo de uma forma muito forte para você, para mim, para todos nós. Porque quando se mexe na nossa fé, quando se mexe nas nossas fraquezas, muitas vezes isso faz com que a gente entre no nosso casulo. Muitas vezes isso faz com que a gente realmente fique naquele padrão energético mais desesperançoso. Isso faz com que a gente olhe para as situações ao nosso redor e fale, ai, por que eu vou tentar? Por que eu vou tentar ser uma pessoa melhor? Por que eu vou tentar mudar a minha realidade profissional? Por que eu vou tentar mudar ou melhorar minha relação com a minha família? Por que eu vou tentar ser um ser humano melhor, um ser humano de luz, se parece que tá tudo caótico na minha volta? Se parece que por mais que eu tente, eu não vou chegar em lugar nenhum?
Você tá tendo essa sensação ultimamente? Porque o que a espiritualidade está nos alertando é que a gente precisa ficar muito atento a isso, muito atento às sensações, aos sentimentos que estão vindo à tona na gente nesse período. Porque é por aí que as trevas ou que as sombras vão tentar pegar a gente. É por aí, é começando com aquela sensação de que eu tive um dia ruim e que depois se tornou vários dias ruins e que depois se tornou uma semana ruim e que depois me trouxe uma nostalgia, como se o passado fosse melhor e que depois me trouxe uma desesperança em relação ao futuro e que depois me levou a ficar ali lamentando pelas coisas que eu perdi, pelas coisas que eu não conquistei, pelas coisas que eu não tenho, que me faz só querer ficar dormindo, só querer ficar descansando. É por aí que eles pegam. É no cansaço, é na angústia, é na ansiedade. Não tô falando que a gente tem que fingir que a gente não sente o que a gente sente quando a gente sente. Mas o que a espiritualidade pede pra gente é para que a gente busque reconhecer essas emoções, Cavaleiro de Copas, e movimentar essas emoções negativas quando elas vierem à tona. Então eu tô ali num dia e aparece um problema no meu trabalho, isso já me leva para essa energia de lamentação, para essa energia de olhar ao meu redor e começar a falar coisas tipo, a humanidade não tem jeito, essas pessoas não têm jeito, eu tô fadada ao fracasso, eu nunca vou ser feliz, nada vai dar certo. Para que quando isso começar a surgir, a gente esteja atento e se harmonize com a gente, Seis de Copas. E se harmonize com aquilo que a gente está sentindo. Eu sinto que essas provações, elas estão chegando tanto pela parte emocional quanto pela parte mental. E isso depende de pessoa para pessoa. Porque às vezes a nossa fraqueza está na nossa mente. Às vezes é necessário um pensamento ser impregnado na gente por certas energias de sombras para que a gente se desalinhe inteiro. Então eu tô lá vivendo a minha vida, chega aquele pensamento, eu não sou boa o suficiente. Isso leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento e joga a gente num estado de tensão, num estado de ansiedade, num estado de angústia interna. Para algumas pessoas, é o sentimento que pega mais. Então eu tô lá falando com alguém, essa pessoa não me respondeu na hora que eu queria, não me respondeu da maneira como eu queria. Pronto, isso ativa uma ferida de abandono que eu tenho em relação à minha infância, ao meu passado. Eu começo a sentir que ninguém me valoriza, que ninguém me quer, que ninguém me prioriza, que ninguém gosta de mim, que a minha companhia não vale de nada. Isso já vai criando todo um limbo emocional, um lixo emocional dentro de mim. E é aí que eu baixo o meu padrão. E é quando a gente baixa o nosso padrão que essas forças atacam a gente. Rei de Espadas. É quando a gente baixa o padrão que a gente praticamente assim abre buracos na nossa aura, no nosso campo energético, para que essas forças cheguem perto da gente e fiquem lá, impregnando sensações, sentimentos, pensamentos, até que chega aquele momento que a gente fica exatamente assim. Que a gente sente como se tudo tivesse sendo drenado da gente, que a gente sente como se a gente não tivesse mais força, vontade ou motivação para nada. E é nisso que a espiritualidade nos alerta para que a gente esteja atento. Tanto agora, mas não só hoje, não só essa semana, nesse próximo período. A gente está passando por um período espiritual muito delicado. A gente está passando um período espiritual onde muitas pessoas estão sendo atacadas por espíritos das trevas, por irmãos que estão na sombra, infelizmente. Eles pegam muito por onde a gente ainda não trabalhou na gente. Se pergunta, qual você considera hoje que é a sua maior fraqueza? Aquilo que quando essa área ou essa situação não tá boa, você fica desnorteada. É o seu trabalho? É uma questão financeira? É uma questão de relacionamento? É uma questão familiar? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é o ponto da sua vida em que quando alguma coisa acontece, isso te desestabiliza, isso te desequilibra? Talvez isso não tenha uma solução imediata. Talvez você tenha uma dívida e você não vai ganhar na Mega Sena amanhã para conseguir quitar essa dívida. Não tô falando de uma posição negativa, não. Tô falando de uma posição realista. Talvez você esteja com um problema no seu relacionamento que não depende só de você resolver. Ou na sua família. Mas você tem que estar atenta a exatamente aquilo que te desestabiliza, aquilo que faz com que você baixe o seu padrão emocional e mental, para que quando você for colocada numa provação, quando você for colocada numa tentação, quando algo nessa área específica da sua vida se desequilibrar, se desalinhar, que isso não te intoxique completamente.
Porque é assim que as trevas agem sobre a gente, é assim que o mal age sobre a gente. É pegando naquilo que a gente não lida bem, é pegando naquilo que uma faísca que seja já provoca um incêndio dentro da gente. E eu não tô falando para que você finja que você não sente nada quando você sentir. Mas olha aqui, ó, Cavaleiro de Ouros, como a gente deve agir. Quando essa situação surgir, porque eu vou ser sincera com você, provavelmente vai surgir. Mas quando essa situação, que é o seu calcanhar de Aquiles, surgir na sua vida nesse período, lembre-se do que eu tô falando. Lembre-se do que a espiritualidade tá falando aqui pra gente. E se mantenha em equilíbrio. Não se desespere. Não se deixe ser dominada por aquele tsunami emocional. Não deixe com que todo o seu campo se desequilibre. Respire fundo. Peça a proteção da espiritualidade. Coloca toda a sabedoria que você já tem até esse ponto da sua vida de frente. Ganhe consciência da situação. Ganhe consciência daquilo que está sob o seu controle ou não. Ganhe consciência de que provavelmente outras pessoas também estão sofrendo ataques, também serão usadas para te atacar. E dentro disso, age de uma maneira diferente. Mude o seu padrão de comportamento em relação a isso. Porque quando a gente age exatamente como essas forças mais trevosas esperam que a gente haja diante de uma situação assim, que é feita para nos provocar, que é feita para nos desequilibrar, eles ganham. Porque a gente cede. Porque a gente cede à tentação. Agora, quando a gente percebe que aquilo ali é para nos desequilibrar, que aquilo ali é um ataque, ou que às vezes a pessoa que está brigando com a gente, que está envolvida na situação, também está sofrendo um ataque, mas às vezes não está percebendo, não tem a consciência disso. A gente consegue parar antes que o pior aconteça. A gente consegue parar e falar, peraí, será que isso aqui não é um ataque? Será que eu não estou sofrendo uma provação? Será que não é exatamente nessa situação, com essa pessoa, nessa área da minha vida que eu me desestabilizo? Será que agora não é hora de eu usar toda a sabedoria, todo o conhecimento espiritual que eu tenho? Será que não é hora de eu me conectar com a minha fé? Na força que seja, no universo, em você, em Deus, nos seus mentores. Pedir ajuda, pedir proteção, pedir sabedoria, pedir calma. Para conseguir não me precipitar na minha ação, para conseguir agir de uma maneira diferente. Porque é isso que a gente precisa. Para vencer esse período um pouco mais denso. A gente tá vivendo um período tenso, gente. Se você sai na rua e você vê o trânsito, óbvio que o trânsito geralmente tende a ser caótico, mas se você sai na rua hoje e você vê o trânsito, você fala, tem alguma coisa errada. As pessoas não estão normais. E eu não digo isso para que ninguém se sinta mal, eu não digo isso numa posição de julgamento. Tá todo mundo sendo provocado. Tá todo mundo passando por provações. Porque é passando por essas provações e mantendo o nosso equilíbrio que a gente vai para uma próxima etapa, para um próximo nível. É fácil? Não. É um baita de um desafio. Porque é isso, a gente fica naquela sensação de o tempo todo, meio que como se a gente sentisse que tem algo errado. Olha aqui a carta do enforcado. Ela exemplifica muito o que eu tô tentando falar. É como se o tempo todo tivesse uma força tentando acessar a gente. Para cada pessoa vai ser numa situação, numa área, numa sensação, num pensamento diferente. Mas é o tempo todo a gente aqui, ó. Como se, não falo isso para assustar, mas exemplificando, como se tivesse sempre uma força intrusa tentando colocar a mão na gente, acessar a gente, capturar a gente, para paralisar a gente. Para paralisar a gente no medo, para paralisar a gente na dor, para paralisar a gente nas obsessões. E sabendo disso, sabendo que esse é o momento, quando a gente olha e fala, peraí, isso aqui não é meu. Peraí, por que eu tô me sentindo assim? Peraí, não parece que tem uma energia que tá meio que colocando as mãos em mim aos poucos? E aí a gente para e não se deixa levar por essa energia, por pior que ela seja, por mais tensa, por mais densa, por mais assustadora que ela seja. Quando a gente olha e fala, eu sei que eu não tô sozinha, eu sei que eu tenho meus guias, meus mentores, meus protetores espirituais. Eu sei que eu tenho Cristo ao meu lado, eu sei que eu tenho Jesus ao meu lado, eu sei que eu tenho Nossa Senhora ao meu lado, eu sei que eu tenho o universo ao meu lado. E quando a gente pede ajuda para a espiritualidade, eles ajudam a gente.
A grande questão é que às vezes essas provocações, essas provações, elas são tão agressivas, elas chegam de uma forma que, querendo ou não, é tão agressiva, elas vão aos pouquinhos colocando as mãos, mas quando a gente vê, elas prendem a gente, que a gente se desespera, que a gente se desestabiliza, que a gente se desequilibra. Mas o que a espiritualidade pede pra gente nesse momento é para que a gente esteja atento. É para que a gente redobre a nossa atenção em relação a tudo que acontece à nossa volta. Olha aqui, esse 9 de paus. Fique atenta. Não é viver vibrando no medo, porque o medo também enfraquece, mas é viver na atenção. Eu sei que eu já falei isso aqui outras vezes, mas é o que eu mais estou tentando usar na minha própria vida nesse momento. Olhei, ele estava 16:16. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Quais são as provocações que estão acontecendo à sua volta? E quando uma provocação, uma provação, uma tentação se apresentar para você, aí é a hora de se defender. E não é se defender brigando com as pessoas, mas é se defender assim, ó. Isso não vai me acessar. Isso pode estar tentando me pegar, pode estar tentando me paralisar, mas isso não vai me acessar. Eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eu tenho atenção. E quando eu coloco atenção no que se passa dentro de mim, eu consigo estabelecer altas barreiras energéticas. A grande questão é que às vezes a gente está no automático, a gente não presta atenção. Então um pensamento que é impregnado na gente, através dessas forças, vai se tornando 2, 3, 4, chega no nosso campo emocional, chega nas nossas atitudes, quando a gente vai ver, a gente tá assim. Inteiramente carregada. Inteiramente desequilibrada. Então, nesse momento, a gente precisa estar atenta, a gente precisa sim se defender. Como eu falei, não é viver na defensiva, não é viver com medo, mas é se defender dessas provocações, sabendo que elas estão acontecendo, que elas podem durar mais um pouco. Eu tenho uma sensação de que depois ali da metade de setembro isso vai melhorar, mas até lá é atenção redobrada. Atenção redobrada aos sinais, é cuidar da sua espiritualidade, da maneira como você souber cuidar, lembrando sempre que você não precisa de uma religião, de uma crença específica para cuidar da sua espiritualidade, aquilo que eu já falei outras vezes para vocês aqui e volto a repetir. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre isso. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Você, eu, todos somos seres espirituais, vivenciando uma experiência física na matéria. Mas você é a espiritualidade. Então, se você cuida de você, se você cuida do que você pensa, se você cuida do que você sente, se você cuida do que você consome, se você cuida do que você fala e do que você faz, você está cuidando da sua espiritualidade. Preste atenção a essas provações. Não se deixe levar por isso. Se você começar a sentir que algo assim está te dominando, que essa energia está se aproximando de você, para, respira, ore. Se você se conectar com algum tipo de oração, peça ajuda da espiritualidade, porque eles estão aqui para nos ajudar. Se afaste um pouco do que está acontecendo, não se deixe levar pela reatividade, pela impulsividade, por aquelas energias mais animalescas. Se concentre na sua paz de espírito. Haja com sabedoria diante disso. Entenda que tá todo mundo passando por isso. Então, se você tem essa consciência e a pessoa do seu lado não tem, não compre a energia que está sendo colocada ali naquela situação por olhar e falar, mas do que adianta eu não ir pra briga se a pessoa tá brigando comigo? Quanto menos pessoas entrarem nessa onda, mais essa onda é enfraquecida. Você vai ser defendido. Olha aqui, ó. Pode parecer que não, pode parecer que às vezes a ansiedade, a angústia vai tomar conta, podem ter dias mais difíceis, mas tendo essa consciência de que são provações, você já estabelece uma barreira energética que impede e muito essas energias de te acessarem. Tá bom, meu chuchuzinho? Esse é o recado que eu tinha pra passar pra vocês, tá? Eu sinto realmente essa energia, olha aqui, ó, esse 10 de espada, essa energia mais pesada nos últimos dias. E como eu já falei aqui, até em outras redes sociais, eu não digo isso, e eu não senti de abrir essa tiragem pra assustar ninguém. Mas quando a gente tem a compreensão
do movimento que está sendo feito, a gente consegue se defender muito mais. A consciência é a chave para a libertação. Se eu tenho consciência de que essa energia está tentando me acessar, que alguns tipos de pensamento e de situações muito específicas vão ser colocadas no nosso caminho para instigar a gente para o mal, a gente consegue se defender, a gente consegue se manter em equilíbrio, a gente consegue pedir ajuda para a nossa espiritualidade, a gente consegue estabelecer diversas barreiras energéticas ao nosso redor. Inclusive, esses dias eu passei por uma provação também, né? E eu comecei a sentir medo, eu comecei a me sentir muito mal. Foi um baita de um ataque espiritual e energético. E aí, enfim, fiz minhas orações, pedi proteção. E eu procurei no YouTube uma oração de São Miguel Arcanjo. Eu ia fazer aquela oração que é a mais famosa, né? Que a gente faz geralmente nos 21 dias. Mas eu achei um canal de orações aqui no YouTube que tinha uma oração que eu nunca tinha ouvido, de Arcanjo Miguel. E eu tô fazendo ela praticamente todos os dias, mas principalmente nos dias mais pesados, e ela tem me ajudado muito. Então eu vou colocar aqui o link da oração para quem sentir de fazer, tá bom? Que eu acredito que pode ajudar também. Não percam a fé, não percam a esperança. O que protege a gente também é se conectar com a nossa fé, né? Não se deixar levar, mesmo perante as dificuldades que podem se apresentar no caminho, mesmo diante dessas provações, lembra, a sua fraqueza, os seus medos serão usados. Então, putz, eu tenho medo de faltar dinheiro. Você pode vir uma conta que você não tá esperando. Tenho medo de brigar com meu namorado. Pode ter uma discussão. Mas, se você tá atenta, você vai olhar e falar, peraí, isso aqui é pra me desestabilizar. É pra que eu tire a minha força. É pra que eu baixe meu padrão. Então, vou respirar, vou me conectar com a minha fé, com a minha força. Eu vou pedir ajuda pra lidar com esses desafios. Vou pedir ajuda de Deus, da espiritualidade. E eu vou confiar de que as coisas vão se resolver. Eu só não posso entrar nessa frequência do medo. Porque uma vez que eu entro, eu fico drenada, eu fico sendo drenada por essas forças. O recado de hoje é esse, meus amores. Eu espero de coração que ajude alguém, que faça sentido para alguém, que ressoe com alguém, que todos nós sejamos imensamente abençoados, que a espiritualidade dá luz, que os nossos irmãos espirituais estejam o tempo todo ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, tá bom? Nossa, fechei o olho aqui, eu vi a cena de uma cigana, então vou deixar mais uma dica pra vocês. Quando você sentir que a energia tá baixando, coloca também aqui no YouTube, procura um canal com músicas ciganas, deixa tocando um pouquinho. As músicas ciganas, elas elevam tanto o nosso padrão, elas elevam tanto a nossa energia, elas são tão capazes de trabalhar principalmente no nosso campo emocional, no nosso chakra cardíaco. Então, vamos nos conectar com as nossas forças, vamos nos conectar com as egrégoras de luz, vamos pedir força, vamos pedir auxílio, vamos pedir proteção e vamos ter muita fé de que esse período mais desafiador vai passar, tá bom? Se fez sentido, se eu conseguir te auxiliar, te ajudar de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês.